O que está te parando de namorar? As palavras me atingiram como um soco no peito, enquanto eu estava lá com minha pasta na mão, pronto para sair pelo dia. Amelia Crawford, minha nova CEO, estava bloqueando a porta do meu cubículo, seus braços cruzados, seus olhos afiados e exigentes. Por anos é o quanto eu havia trabalhado no Sterling Financial Group. E por anos, ela aparentemente me observava sair exatamente na mesma hora todos os dias. Eu não sabia o que dizer. Minha boca se sentia seca e eu podia sentir meu coração batendo mais rápido de um jeito que nada tinha a ver com a atração e tudo a ver com medo. Medo de que alguém estava finalmente perguntando a questão que eu estava evitando desde o dia que comecei este trabalho. Todo mundo fala sobre isso. Ela continuou, dando um passo mais perto. Sua voz não era má, mas também não era gentil. Era a voz de alguém que estava acostumado a obter respostas. Por anos, e nenhuma vez você se juntou a nós para bebidas depois do trabalho. Nenhuma vez você mencionou uma namorada ou um encontro, ou mesmo alguém em quem você está interessado. O que você está escondendo? Eu me virei lentamente para encará-la, e pela primeira vez desde que ela havia começado 6 meses atrás, eu a deixei ver além da parede que eu havia construído ao meu redor. Eu não fiquei bravo. Eu não fiquei na defensiva. Eu apenas me senti cansado. Tão incrivelmente cansado. Você realmente quer saber? Minha voz saiu mais quieta do que eu pretendia. Ela assentiu e eu podia ver algo mudar em sua expressão. Talvez ela estivesse esperando que eu fizesse uma piada ou a dispensasse como eu fazia com todos os outros. Mas eu apenas fiquei lá olhando para ela me perguntando se eu deveria dizer a verdade ou dar a ela outra desculpa que a faria me deixar em paz. Encontre-me no meu escritório em 10 minutos, ela disse finalmente. E não saia ainda. Eu acho que precisamos conversar. Eu a observei ir embora, seus saltos clicando contra o chão, e eu sentia algo pesado se assentar no meu estômago. Esta conversa estava vindo quer eu quisesse ou não. Eu havia conseguido evitá-la por 4 anos, mas aparentemente meu tempo havia acabado. Deixe-me voltar e explicar como eu cheguei aqui. 6 meses atrás, Amelia Crawford entrou pelas portas do Sterling Financial Group como nossa nova CEO. Ela tinha 31 anos, o que a tornou a pessoa mais jovem a já ocupar essa posição em nossa empresa. Pessoas sussurravam sobre ela na sala de descanso, perguntando se ela havia merecido ou se era apenas porque sua família tinha dinheiro e conexões. Eu não me importava de qualquer maneira. Eu mantive minha cabeça baixa e fiz meu trabalho. Mas Amélia não era o tipo de deixar as pessoas manterem suas cabeças baixas. Durante sua primeira semana, ela puxou cada relatório de desempenho dos últimos 5 anos. Ela os estudou como se eles guardassem os segredos do universo. Eu sabia disso porque minha mesa era perto o suficiente do escritório dela para que eu pudesse ouvi-la no telefone fazendo perguntas sobre números e padrões e comportamento de funcionários. Era apenas uma questão de tempo antes que ela me notasse. Meu arquivo estava limpo, talvez muito limpo. 4 anos de avaliações de desempenho perfeitas, nunca atrasado, nunca ausente, nunca um único erro em nenhum dos meus relatórios trimestrais. Nossos clientes adoravam trabalhar comigo porque eu era confiável e cuidadoso e eu realmente ouvia o que eles precisavam. Eu era bom no meu trabalho, realmente bom. Mas eu também havia recusado 3 promoções. 3 vezes separadas a empresa havia me oferecido uma chance de me tornar um líder de equipe, o que vinha com mais dinheiro, mais responsabilidade e mais respeito. 3 vezes eu havia dito não obrigado. A maioria das pessoas na Sterling teria matado por sequer uma dessas oportunidades. Eu havia me afastado de todas elas sem pensar 2 vezes. Em uma tarde de terça-feira, cerca de 2 semanas depois que ela começou, Amélia me chamou para seu escritório. Eu cheguei exatamente às 3 am, nem um minuto cedo ou tarde, e me sentei na cadeira em frente à mesa dela. Ela tinha meu arquivo aberto na frente dela, e eu podia ver que ela havia marcado certas páginas com pequenos post-its. Eu estive revisando seu arquivo, ela disse, mantendo sua voz profissional e neutra.
Você é um de nossos desempenhadores mais fortes. Por que você recusou cada oportunidade de liderança que nós te oferecemos? Eu preparei para essa pergunta. Eu sabia que viria eventualmente. Eu prefiro sair às 5h30. Eu disse a ela que a posição de líder de equipe exige horas mais longas. Eu não estou interessado em ficar tarde. Ela se inclinou para a frente e eu podia ver confusão genuína em seus olhos. A maioria das pessoas faria qualquer coisa por estas oportunidades. Por que você não quer avançar? Você não quer mais da sua carreira? Nem todo mundo quer subir a escada, senhorita Crawford. Eu mantive minha voz calma e gentil, do jeito que eu havia praticado 100 vezes na minha cabeça. Alguns de nós já encontramos o que estamos procurando. Ela me encarou por um longo momento, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça que não fazia sentido. No mundo dela, eu podia dizer que todos queriam mais. Mais dinheiro, mais poder, mais status. A ideia de que alguém pudesse estar satisfeito com exatamente onde estavam parecia impossível para ela. É tudo, ela disse finalmente, me dispensando com um aceno de mão. Eu podia dizer que ela estava frustrada. Eu saí do escritório dela e voltei para minha mesa, mas eu podia senti-la me observando pelo resto da tarde. Eu havia dado a ela uma resposta, mas não era a resposta real. E de alguma forma, eu acho que ela sabia disso. Minhas palavras haviam plantado uma pergunta na mente dela, que ela não conseguia soltar. E eu tinha a sensação de que essa pergunta ia crescer para algo maior. Naquela noite, como todas as noites, eu arrumei minhas coisas exatamente às 5h25. Eu não disse adeus a ninguém. Eu não parei para conversar no bebedouro ou verificar meu e-mail uma última vez. Eu apenas saí do prédio, entrei no meu carro e dirigi para longe. Eu tinha um lugar para estar e eu não podia me atrasar. Nem hoje, nem nunca. A viagem do Sterling Financial Group para o Hospital Riverside Memorial levou exatamente 20 minutos se eu pegasse os semáforos certos. Eu havia feito esta viagem tantas vezes que eu podia fazê-la com meus olhos fechados. Eu conhecia cada curva, cada semáforo, cada buraco na estrada. Eram os 20 minutos mais importantes do meu dia. Eu estacionei no estacionamento de visitantes às 5h45 e entrei pela entrada principal. O guarda de segurança na recepção assentiu para mim sem pedir identidade. As enfermeiras no terceiro andar sorriram enquanto eu passava. Ninguém me pedia para assinar mais. Depois de 4 anos, eu era tanto uma parte deste lugar quanto as paredes e as luzes fluorescentes. O quarto 312 era no fim do corredor, onde o sol da tarde vinha através das janelas e fazia as paredes brancas parecerem menos frias. Eu empurrei a porta para abrir e entrei. E lá estava ela, Grace, minha esposa, a mulher com quem eu havia casado 7 anos atrás, que estava deitada nesta cama pelos últimos 4 anos. Ela parecia pacífica, como se estivesse apenas dormindo e pudesse acordar a qualquer momento. Seu peito subia e descia com o ritmo constante do ventilador. Seu cabelo havia crescido mais longo desde o acidente e eu havia aprendido como escová-lo do jeito que ela costumava gostar. As enfermeiras haviam se oferecido para fazê-lo para mim, mas eu sempre dizia não. Este era meu trabalho. Cuidar da Grace era meu trabalho. Eu puxei a cadeira para perto da cama dela e me sentei, estendendo a mão para a dela. Sua pele era quente e eu envolvi meus dedos nos dela gentilmente. Ei, querida, eu disse suavemente. Dia longo hoje. Nós conseguimos uma nova CEO cerca de 6 meses atrás. O nome dela é Amélia e ela esteve fazendo muitas perguntas. Hoje, ela perguntou por que eu não quero avançar na minha carreira, por que eu sempre saio na mesma hora. Eu ri, mas soou vazio no quarto quieto. Eu não sabia como explicar que eu já tenho o trabalho mais importante do mundo, bem aqui com você. Eu alcancei minha bolsa e tirei o livro que nós havíamos lido juntos. Um romance que Grace havia pego no aeroporto 4 anos e 3 meses atrás, logo antes do acidente. Ela havia estado tão animada com ele,
falando sobre os personagens e a história de amor como se fossem pessoas reais. Nós só havíamos passado pelos primeiros capítulos antes que tudo desmoronasse. Mas eu havia continuado lendo todos os dias por 4 anos. Eu havia lido este livro para ela em voz alta. Alguns dias eu lia por 10 minutos, outros dias por 1 hora. Eu nunca pulei à frente. Nós íamos terminar esta história juntos, mesmo que juntos parecesse diferente do que qualquer um de nós havia planejado. Capítulo 27, eu disse, abrindo na página que eu havia marcado da última vez. Eu comecei a ler, minha voz firme e calma, contando a Grace sobre personagens se apaixonando e superando obstáculos e encontrando seu caminho de volta um para o outro. Eu me perguntava às vezes se ela podia me ouvir. O médico disse provavelmente não, mas eu não me importei com o que eles disseram. Eu li de qualquer maneira. Enquanto eu estava sentado naquele quarto de hospital, Amelia Crawford ainda estava em seu escritório pensando sobre nossa conversa. Eu não sabia disso na época, mas ela me disse depois que ela não conseguia parar de se perguntar sobre o que eu havia dito. Alguns de nós já encontramos o que estamos procurando. O que isso significava? Onde eu ia todas as noites? Por que sair às 5h30 era tão importante que eu desistiria de promoções e avanço de carreira e tudo o que a maioria das pessoas queria? Ela começou a prestar mais atenção em mim depois daquele dia. Ela notou pequenas coisas como eu sempre almoçava na minha mesa, em vez de me juntar aos grupos que se reuniam na sala de descanso. Como eu nunca participava de fofocas de escritório ou conversas casuais. Como eu desviava perguntas pessoais com habilidade praticada. Sempre virando a conversa de volta para tópicos de trabalho antes que alguém pudesse cavar muito fundo. Minha mesa estava completamente vazia de itens pessoais. Nenhuma fotografia de família ou amigos, nenhuma caneca de café com uma frase engraçada, nenhum calendário com dias de férias marcados. Nada que desse a alguém uma pista sobre quem eu era fora deste prédio. Era intencional. Eu mantive minhas duas vidas completamente separadas. A verdadeira quebra na minha parede cuidadosamente construída aconteceu em uma tarde de quinta-feira, cerca de 1 mês depois daquela conversa no escritório de Amélia. Eu estava andando para meu carro às 5h30, como sempre, quando meu telefone tocou. Eu o peguei e vi o número do hospital na tela. Meu coração pulou na minha garganta. Olá, eu respondi rapidamente, pressionando o telefone no meu ouvido. Senhor Patterson, esta é a enfermeira Linda de Riverside. Tá tudo bem, não se preocupe. Eu só queria te atualizar sobre o dia de Grace. Eu soltei um fôlego que eu não sabia que havia aprendido. Ok, obrigado. Como ela estava hoje? Muito pacífica. Nós ajustamos a posição dela esta manhã e ela parecia confortável. A fisioterapeuta veio e trabalhou com seus membros para prevenir perda muscular. Tudo correu sem problemas. Ela parecia confortável? Eu perguntei sabendo que era uma pergunta estranha. Grace não podia nos dizer se ela estava confortável ou não, mas eu perguntava de qualquer maneira todas as vezes. Sim, Linda disse gentilmente. Ela entendeu porque eu perguntei. Ela parecia muito confortável. Bom, isso é bom. Diga a ela que estou a caminho. Eu estarei lá em 20 minutos. Eu encerrei a chamada e fiquei lá por um momento no estacionamento, sentindo o peso do alívio me invadir. Nenhuma notícia era boa notícia quando se tratava da condição de Grace. Cada dia que nada mudava era uma pequena vitória. O que eu não sabia era que a Amelia Crawford havia estado andando para seu próprio carro apenas 3 fileiras além. Ela o havia ouvido a conversa inteira. Ela havia ouvido a preocupação na minha voz, o jeito que ela suavizou quando eu falei com a enfermeira, a ternura quando eu disse para dizer a ela que eu estava lá a caminho. Ela ficou lá com as chaves do carro na mão, congelada, se perguntando quem ela era. Na manhã seguinte, Amélia fez algo de que não se orgulhava. Ela foi direto para o RH e pediu a eles para puxar minha informação de contato de emergência. Apenas para nossos registros, ela disse a eles, sua voz firme, mesmo que suas mãos tremessem ligeiramente,
garantindo que tudo estivesse atualizado. A assistente de RH não questionou. Por que ela iria? Amélia era a CEO. Ela podia pedir qualquer coisa que quisesse. Quando o arquivo voltou, havia apenas um número listado sob contatos de emergência. Ala de cuidados de longa duração do Hospital Riverside Memorial. Nenhum pai, nenhum irmão, nenhum amigo, apenas um hospital. Amélia encarou aquela única linha por muito tempo. Ela fechou o arquivo e o colocou em sua mesa, mas ela não conseguia parar de pensar sobre isso. Durante o almoço, enquanto todos os outros foram para o café na rua, ela ficou em seu escritório com a porta fechada. Ela abriu seu laptop e digitou Riverside Memorial Cuidados de Longa Duração na barra de pesquisa. O site da instalação carregou lentamente. Como fez, a primeira coisa que ela viu foi uma foto de um corredor pacífico com iluminação suave. Abaixo dele, palavras que apertaram seu peito, fornecendo cuidado compassivo para pacientes com lesões cerebrais graves, comas e estados vegetativos persistentes. Quando a esperança precisa de tempo, nós estamos aqui. Amélia leu cada página naquele site. Ela aprendeu sobre sua equipe especializada, seus programas de apoio familiar, seu compromisso em tratar pacientes com dignidade, mesmo quando a recuperação parecia impossível. Ela leu depoimentos de famílias que visitavam diariamente, que não haviam desistido, que ainda acreditavam que seus entes queridos podiam ouvi-los. Suas mãos tremeram enquanto ela fechava o navegador. Eu tinha alguém naquela instalação, alguém que eu visitava todos os dias, alguém para quem eu ligava para perguntar se pareciam confortáveis, alguém que me fazia sair exatamente às 5h25 sem falta. A palavra ecoou em sua mente. Eu havia dito ela naquela chamada telefônica. Aquela sexta-feira, a empresa realizou seu happy hour mensal em um bar no centro. Amélia apareceu porque ela tinha que ir. Como CEO, pessoas esperavam vê-la lá misturando-se e sorrindo e fingindo que ela gostava de conversas casuais sobre projeções trimestrais. Ela ficou perto do bar cuidando de um copo de vinho que ela não havia realmente bebido quando ela ouviu meu nome mencionado do outro lado da sala. $5 dizem que ele tem uma esposa secreta. Alguém da contabilidade disse alto o suficiente para metade do bar ouvir. Nenhum cara tão quieto fica solteiro por 4 anos sem esconder algo. Talvez ele seja apenas chato. Outra voz ofereceu. Você já notou que ele nunca fala sobre a vida dele? É como se ele não existisse fora do escritório. Ou talvez ele seja um daqueles caras que é casado com o trabalho dele. Uma terceira pessoa interveio. Você conhece o tipo. Vive sozinho, não tem hobbies. Provavelmente vai para casa e olha para planilhas por diversão. Todos riram. Amélia não. Ela sabia mais do que eles agora. Ela sabia sobre o hospital, sobre as visitas diárias, sobre a alguém que estava esperando por mim todas as noites. Mas aquele conhecimento se sentava pesado em seu peito, sentindo menos como poder e mais como um segredo que ela não havia ganho o direito de guardar. Ela saiu do happy hour cedo e dirigiu para casa por ruas borradas por luzes da rua. Em seu apartamento, ela serviu-se de outro copo de vinho e ficou em sua janela, olhando para a cidade abaixo. Em algum lugar lá fora, eu estava visitando alguém no Riverside Memorial. Em algum lugar lá fora, eu estava mantendo uma promessa que ninguém no escritório sabia sobre. E Amélia percebeu algo que a fez se sentir oca por dentro. Ela tinha 31 anos. Ela havia namorado muitas pessoas. Ela havia tido relacionamentos que duraram meses, até um casal que durou anos. Mas ela nunca havia amado alguém o suficiente para visitá-los todos os dias. Ela nunca havia feito uma promessa que havia mantido por 4 anos seguidos. Ela nunca havia colocado outra pessoa à frente de sua carreira, seu conforto, sua própria agenda. O que isso dizia sobre ela? O fim de semana passou lentamente. Amélia tentou se distrair com trabalho, com tarefas, com uma aula de yoga que ela havia pretendido tentar,
Nada ajudou. Pela manhã de segunda-feira, ela havia tomado uma decisão. Ela ia para o Riverside Memorial. A desculpa era fácil o suficiente. Sterling Financial doava para várias instituições de caridade de saúde todos os anos, e a Amélia era responsável por decidir quais organizações recebiam doações. Fazia sentido perfeito para ela visitar instalações, fazer perguntas, avaliar seus programas. Ninguém questionaria. Ela ligou para o Riverside Memorial na tarde de segunda-feira e agendou um tour para a manhã de quarta-feira. O diretor parecia satisfeito, até animado. Nós seríamos honrados em te mostrar nossa instalação, senhorita Crawford. Como o DSU funciona para você? Perfeito, Amélia disse, sua voz mais calma do que ela se sentia. Quarta-feira chegou fria e cinzenta. Amélia se vestiu cuidadosamente naquela manhã, escolhendo roupas profissionais que diziam CEO em negócios oficiais em vez de mulher, tentando resolver um mistério. Ela disse à sua assistente que estaria fora até o meio-dia e dirigiu pela cidade até o Riverside Memorial. O prédio parecia diferente do que ela havia imaginado. Não estéril e assustador, mas quente, quase pacífico. A entrada principal tinha grandes janelas que deixavam entrar luz natural, e havia plantas por toda parte, verdes e vivas e prosperando. A diretora a encontrou no saguão. O nome dela era a doutora Patricia Coleman, e ela tinha olhos gentis e cabelo grisalho puxado para trás em um coque simples. Senhorita Crawford, bem-vinda. Muito obrigada por nos considerar para o apoio da sua fundação. Eles apertaram as mãos. Amélia se forçou a sorrir. Obrigada por me receber. Estou ansiosa para aprender sobre seu trabalho aqui. O tour foi completo. Doutora Coleman mostrou a ela tudo. A ala de fisioterapia, onde a equipe ajudava pacientes a manter o tônus muscular. O centro de apoio familiar, onde entes queridos podiam encontrar aconselhamento e recursos. O jardim memorial, onde pessoas podiam sentar e pensar e respirar. Nossos residentes estão aqui porque alguém se recusou a desistir deles, doutora Coleman explicou enquanto eles caminhavam. Cada pessoa neste prédio tem pelo menos uma pessoa que acredita que eles valem a pena lutar por. É isso que torna nosso trabalho significativo. Amélia assentiu, sua garganta apertada. Ela sabia que eles estavam se aproximando dos quartos dos pacientes. Seu coração batia tão forte que ela se perguntou se a doutora Coleman podia ouvi-lo. Eles viraram em um longo corredor, o corredor leste. De acordo com a placa na parede, a luz da tarde entrava pelas janelas na extremidade distante, fazendo tudo brilhar suave e dourado. E então Amélia viu o quarto 312. Através da janela, eu estava sentado ao lado de uma cama de hospital. Uma mulher jazia ali, imóvel, exceto pela subida e descida de seu peito. Ela tinha cabelo castanho espalhado pelo travesseiro e feições pacíficas que poderiam ter sido bonitas uma vez, poderiam ainda ser bonitas agora de uma maneira diferente. Eu segurava um livro em uma mão e a mão dela na minha outra, e meus lábios se moviam enquanto eu lia em voz alta. Amélia parou de andar. Ela não conseguia se mover. Ela não conseguia respirar. Ela não conseguia desviar o olhar. Essa é uma de nossas residentes mais antigas, doutora Coleman disse suavemente, seguindo o olhar de Amélia. Grace Patterson, lesão cerebral traumática de um acidente de carro cerca de 4 anos atrás. O motorista bêbado passou um semáforo vermelho. Ela tinha apenas 28 quando aconteceu. As mãos de Amélia cerraram aos seus lados. 28. Tão jovem, muito jovem. O marido dela vem todos os dias, Dr. Coleman continuou. Todos os dias sem falta. Chuva, neve, feriados, não importa. Ele nunca perdeu uma vez, não em 4 anos. Marido, a palavra atingiu Amélia como água fria. Não namorado, não parceiro, marido. Eu era casado. Alguns de nossa família lutam para visitar uma vez por mês. Dr. Coleman disse, sua voz carregando uma mistura de tristeza e admiração.
O custo emocional é enorme, mas aquele homem bem ali, ele lê para ela por 1 hora todas as noites. Fala com ela sobre seu dia, escova o cabelo dela. Ele traz flores para ela todas as semanas. Sempre o mesmo tipo. Rosas amarelas. Ele diz que eram as favoritas dela. Através da janela, Amélia me observou virar uma página no livro. Minha expressão era suave, aberta, completamente diferente do vazio cuidadoso que eu usava no escritório. Este era quem eu realmente era quando ninguém do trabalho estava observando. Este era o homem debaixo da armadura profissional. Ela responde de alguma forma? Amélia se ouviu perguntar. Dr. Coleman balançou a cabeça. Ainda não. Os médicos dela não esperam que ela nunca o faça. O dano era muito grave. Mas o marido dela se recusa a aceitar isso. Ele acredita que ela pode ouvi-lo, que em algum lugar dentro ela ainda está lá. Amélia sentiu lágrimas queimando atrás de seus olhos, mas ela as piscou de volta. Como ele faz isso? Como ele continua voltando quando não há esperança? Dr. Coleman sorriu tristemente. Quem diz que não há esperança? Talvez a esperança pareça diferente do que achamos que deveria. Talvez a esperança seja apenas aparecer dia após dia, quer alguém esteja observando ou não. Eles seguiram para terminar o tour, mas Amélia mal ouviu mais nada. Dra. Coleman disse. Sua mente permaneceu naquele quarto comigo. E Grace, reprisando a imagem da minha mão enrolada nos dedos da minha esposa, minha voz lendo palavras que ela não podia ouvir, meu rosto mostrando uma ternura que eu nunca revelei na Sterling Financial. Quando o tour terminou, Amélia agradeceu a Dra. Coleman e prometeu considerar o Riverside Memorial para o programa de doações da fundação. Então ela saiu para seu carro, entrou e sentou-se muito quieta. Por um longo momento ela não fez nada. Apenas sentou lá com as mãos no volante, olhando para a entrada do hospital. Então ela começou a chorar. Grandes soluços ofegantes que vieram de algum lugar profundo em seu peito. Ela chorou por Grace, deitada naquela cama por 4 anos. Ela chorou por mim, visitando todos os dias sem falta. Ela chorou pelo amor que continuou aparecendo mesmo quando não recebia nada em troca. Mas principalmente, ela chorou por si mesma, porque Amélia tinha 31 anos, e ela nunca havia amado ninguém do jeito que eu amava Grace. Ela havia namorado homens bem-sucedidos, homens atraentes, homens inteligentes. Ela havia tido relacionamentos que pareciam bons no papel, mas ela nunca havia amado alguém o suficiente para visitá-los todos os dias. Ela nunca havia feito uma promessa que manteve quando se tornou difícil. Ela nunca havia escolhido outra pessoa em vez de sua carreira, sua agenda, seu próprio conforto. Toda vez que um relacionamento havia interferido com o trabalho, ela o havia terminado. Toda vez que alguém havia pedido mais do tempo dela, ela havia dito não. Ela disse a si mesma que o amor podia esperar, que o sucesso importava mais, que ela precisava construir sua carreira primeiro e todo o resto se encaixaria depois. Mas sentada naquele estacionamento, observando o sol afundar em direção ao horizonte, Amélia percebeu que ela havia estado mentindo para si mesma por anos. Eu não havia sacrificado sucesso por amor. Eu havia sacrificado sucesso para manter uma promessa. Eu escolhido presença sobre promoção, devoção sobre avanço. E eu havia feito isso não porque era fácil ou conveniente, ou porque eu esperava algo em troca. Eu havia feito isso porque algumas promessas não terminavam apenas porque se tornaram difíceis de manter. Amélia limpou seu rosto com mãos trêmulas. Ela olhou para si mesma no espelho retrovisor e mal reconheceu a mulher olhando de volta. Sua maquiagem estava arruinada. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ela parecia quebrada. Talvez ela estivesse. Ela ligou seu carro e dirigiu de volta para o escritório lentamente. Pela hora que ela chegou, era quase 3 de. Ela foi direto para seu escritório e fechou a porta. Pelo resto da tarde, ela tentou trabalhar, tentou focar em relatórios e e-mails e projeções de orçamento, mas sua mente continuava divagando de volta para o quarto 312,
Para Grace deitada imóvel naquela cama, para mim, sentado ao lado dela com paciência infinita. Às 5 horas, Amélia ficou em sua janela e olhou para baixo no estacionamento. Bem no horário, eu saí do prédio em direção ao meu carro. Eu me movi com propósito, como alguém que sabia exatamente onde ele precisava estar e recusava-se a desperdiçar sequer um minuto chegando lá. Eu entrei no meu carro e dirigi para longe. Amélia observou até meu carro desaparecer na esquina. Então ela se sentou em sua mesa e tomou uma decisão. Ela pegou seu telefone e ligou para a diretora do Riverside Memorial. Dr. Coleman, esta é Amélia Crawford. Eu gostaria de discutir uma doação para sua instalação. Eles conversaram por 20 minutos. Quando Amélia desligou, ela havia arranjado para a Fundação Sterling Financial fazer uma doação anônima para o Fundo de Cuidados de Longa Duração do Riverside Memorial. Suficiente para cobrir as despesas de um paciente pelos próximos 5 anos. Uma paciente específica, Grace Patterson. Quarto 312. Você pode garantir que isso permaneça completamente anônimo? Amélia perguntou. O marido da paciente não deveria saber de onde o dinheiro veio. Claro, Dr. Coleman a assegurou. Nós respeitamos a privacidade do doador. Absolutamente. Amélia encerrou a chamada e sentou-se de volta em sua cadeira. Não era muito. Não acordaria Grace ou a traria de volta, ou tornaria algo mais fácil para mim. Mas significaria que eu não teria que me preocupar com contas médicas, além de todo o resto. Significaria um peso a menos. Então, em uma terça-feira à tarde, meu telefone tocou. Eu reconheci o número instantaneamente. Riverside Memorial. Meu coração parou. Sr. Patterson, este é o diretor Morrison. Estou ligando com algumas notícias sobre sua esposa. Não conseguia respirar. Não conseguia falar. Minha mão apertou o telefone tão forte que doeu. Ela mostrou sinais de responsividade esta manhã. Movimento proposital. Ela apertou a mão da enfermeira quando solicitado. O mundo inclinou de lado por anos. Por anos de espera, de leitura, de falar com alguém que nunca respondia. E agora, você está certo? Minha voz rachou. Sim. A neurologista dela está cautelosamente otimista. Nós gostaríamos que você viesse o mais rápido possível. Eu estava em pé antes de perceber que havia me movido. Eu peguei minha pasta, minhas chaves, minha jaqueta. Pessoas olharam enquanto eu passava correndo por eles em direção ao elevador. A porta do escritório de Amélia estava aberta e ela olhou para cima enquanto eu passava. Você está bem? Ela chamou atrás de mim. Eu parei e virei de volta. Nossos olhos se encontraram e algo na minha expressão deve ter dito a ela porque o rosto dela mudou. Vá, ela disse suavemente. O que quer que seja, vá. Eu dirigi para o Riverside Memorial mais rápido do que eu deveria. Minhas mãos tremeram no volante. Quando eu cheguei ao quarto 312, a neurologista estava esperando do lado de fora. Nós queremos tentar algo, ela disse. Nós queremos que você fale com ela. Leia para ela como você geralmente faz. Vamos ver se ela responde novamente. Eu me sentei ao lado da cama de Grace e peguei nosso livro com mãos trêmulas. Ei, querida. Eu sussurrei. Eu estou aqui. Eu estou sempre aqui. Eu comecei a ler, minha voz tremendo. Nós estávamos perto do fim do livro agora. Apenas alguns capítulos restantes. Eu li por 5 minutos, então 10. Nada aconteceu, nada aconteceu. Meu coração afundou, então tão fraco que eu quase perdi. Os dedos dela se contraíram contra os meus. Não um movimento aleatório, um aperto. Proposital, deliberado. Eu parei de ler. Grace, você pode me ouvir? Aperte minha mão se você puder me ouvir. Outro aperto, mais forte desta vez. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. É isso. Essa é minha garota. Eu estou aqui. Eu estive aqui o tempo todo. A neurologista examinou Grace imediatamente após aquele primeiro aperto. Ela fez testes, verificou respostas, consultou com outros especialistas. Todos se moveram rapidamente, mas cuidadosamente,
com medo de esperar demais, mas incapazes de esconder sua excitação. Depois de 4 anos sem mudança, qualquer mudança era massiva. A atividade cerebral dela aumentou, a neurologista me disse 1 hora depois. Não dramaticamente, mas mensuravelmente. Algo está acordando lá dentro. Nós a monitoraremos de perto pelos próximos dias e semanas. Isso poderia ser o começo de uma recuperação real, ou poderia estabilizar. Nós apenas não sabemos ainda. Eu assenti, incapaz de falar. Eu me sentei ao lado da cama de Gray, segurando a mão dela, observando por qualquer sinal de movimento. As pálpebras dela tremeluziam ocasionalmente. Os dedos dela se contraíam. Pequenas coisas, coisas minúsculas, tudo. Eu liguei para minha chefe e disse a ela que eu precisava tirar um tempo de folga. Amélia não fez perguntas. Pegue o que você precisar, ela disse. Seu trabalho estará aqui quando você estiver pronto. Pelas próximas 2 semanas, eu mal saí do hospital. Eu li para Grace constantemente. Eu falei sobre tudo e nada. Eu disse a ela sobre os últimos 4 anos, sobre todos os dias que eu havia visitado, sobre como eu nunca havia parado de acreditar. E lentamente, impossivelmente, ela começou a responder mais. Um movimento de dedo aqui, um tremeluzir de suas pálpebras ali. Então, em uma manhã, os olhos dela se abriram apenas por alguns segundos. Ela olhou para mim sem reconhecimento, sem foco, mas os olhos dela estavam abertos. Ela estava olhando para o mundo novamente. Os médicos disseram que a recuperação seria longa e incerta. Lesões cerebrais como as dela não seguiam caminhos previsíveis. Ela poderia recuperar tudo. Ela poderia recuperar muito pouco. Não havia como saber exceto esperar e trabalhar e ter esperança. Eu voltei ao trabalho depois daquelas 2 semanas, mas tudo estava diferente. Eu ainda saía às 5h30, mas agora eu saía com esperança real em vez de apenas fé teimosa. Amélia notou imediatamente. Algo mudou, ela disse uma tarde quando estávamos revisando relatórios juntos. Eu olhei para ela. Nós estivemos dançando em torno de tanto por meses agora. Todas estas coisas não ditas pairando entre nós. Grace respondeu. Eu disse baixinho pela primeira vez em 4 anos. Ela apertou minha mão. Então os olhos dela se abriram. A mão de Amélia voou para sua boca. Oh, meu Deus, isso é incrível. Eu concordei. Os médicos não sabem o quanto ela vai se recuperar. Mas é algo. Depois de 4 anos de nada, é tudo. Eu estou tão feliz por você, Amélia disse. E eu podia ver que ela falava sério. Mas eu podia também ver algo mais nos olhos dela. Algo que parecia tristeza misturada com a felicidade. Obrigado, eu disse, por tudo. Por entender quando ninguém mais o fez. Por proteger meu tempo. Por me ver quando eu estava tentando muito não ser visto. Ela sorriu, mas não chegou bem aos olhos dela. É o que amigos fazem, amigos. A palavra sentou pesada entre nós. Nós ambos sabíamos que havia mais do que amizade crescendo aqui, mas nós também ambos sabíamos que não podia ir a lugar nenhum. Não agora, talvez nunca. Semanas se transformaram em meses. A recuperação de Grace foi lenta, mas constante. Ela começou a ficar acordada por períodos mais longos. Ela começou a me reconhecer, embora suas memórias estivessem embaralhadas e confusas. Os médicos disseram que sua função cognitiva estava retornando, mas levaria tempo, talvez anos, talvez para sempre. Eu contei a ela sobre meu trabalho, sobre minha vida enquanto ela havia estado dormindo. Eu contei a ela sobre a promessa que eu havia mantido, sobre as visitas diárias, sobre nunca desistir. Ela ouviu com olhos que ficaram mais claros a cada dia, segurando minha mão com força que aumentava semana a semana. Uma noite, 6 meses depois daquele primeiro aperto, Grace falou em frases completas pela primeira vez. As palavras dela eram lentas e cuidadosas, mas elas estavam lá. A outra pessoa, ela disse, seus olhos no meu rosto. Eu posso dizer alguém que te ajudou através disso. Eu comecei a negar, mas Grace apertou minha mão. Não minta para mim, eu posso ver isso nos seus olhos. Você parece diferente, mais suave de alguma forma.
Alguém te ensinou como deixar pessoas entrarem de novo. Eu pensei em Amelia, sobre o jeito que ela havia protegido meu tempo, entendido minhas escolhas, doado dinheiro que ela achava que eu nunca saberia sobre. Sim, eu admiti que havia alguém, minha chefe, na verdade. Ela viu o que eu estava fazendo e ela entendeu. Grace sorriu, seu rosto ainda pálido, mas vivo de um jeito que não havia sido em 4 anos. Eu quero conhecê-la quando eu estiver melhor. Quando eu puder ter uma conversa real, eu quero agradecê-la. Grace, eu não estou com ciúmes, ela disse suavemente. Você manteve sua promessa para mim. Você nunca desistiu. Mas eu estive fora por 4 anos e você precisava de alguém. Eu sou grato que ela estava lá. Meses continuaram a passar. Grace se mudou do hospital para uma instalação de reabilitação. Ela reaprendeu como andar, como usar suas mãos corretamente, como pensar através de pensamentos complexos. O progresso dela foi notável. O médico disse que ela era uma das sortudas que a maioria das pessoas com seu nível de lesão nunca se recuperou tanto. 1 ano depois daquele primeiro aperto, Grace veio para casa. Ela ainda precisava de fisioterapia e exercícios cognitivos. Ela ainda cansava facilmente e lutava com certas memórias. Mas ela estava em casa. Ela estava acordada. Ela estava de volta. E uma noite ela me perguntou novamente sobre Amélia. Convide ela para jantar. Eu quero conhecer a mulher que te viu quando todos os outros apenas olharam além de você. Eu não queria. Sentia-se complicado e bagunçado e errado de alguma forma. Mas Grace insistiu e eu nunca havia sido bom em recusar a ela qualquer coisa. Então eu pedi a Amélia para jantar em nossa casa. Ela tentou recusar. Mas eu disse a ela que era o pedido de Grace. Ela não podia dizer não a isso. O jantar foi estranho no começo. 3 pessoas dançando em torno de tudo que havia acontecido, tudo que havia quase acontecido, tudo que não podia acontecer agora. Mas Grace tinha um jeito de cortar a estranheza. Ela sempre teve. Obrigado, ela disse a Amélia sobre a sobremesa. Por vê-lo, por proteger o tempo dele, por entender o que a maioria das pessoas não podia. Os olhos de Amélia se encheram de lágrimas. Ele fez isso fácil. O jeito que ele te amou, o jeito que ele manteve a promessa dele, isso mudou como eu vejo tudo. Grace estendeu a mão pela mesa e pegou a mão de Amélia. Amor não é finito, não se esgota quando você o dá a várias pessoas. Você ajudou meu marido a sobreviver aos anos mais difíceis da vida dele. Isso significa sua família agora, quer você goste ou não. Aquele jantar se tornou jantares mensais, então reuniões de café semanais. Amélia e Grace se tornaram amigas genuínas, unindo-se por interesses compartilhados e respeito mútuo. E lentamente, cuidadosamente, com a bênção e encorajamento de Grace, algo mais profundo começou a crescer entre Amélia e eu. Levou anos, anos de Grace se recuperando totalmente, de reconstruir nosso casamento, de garantir que nossa fundação fosse sólida. Mas, eventualmente, Grace nos sentou ambos e disse as palavras que tornaram tudo possível. Vocês dois se amam. Eu vejo isso e eu não sou ameaçada por isso, porque eu sei que vocês dois me amam também. O amor expande, ele não divide. Nós nos tornamos 3 em vez de 2. Uma família não convencional que fazia sentido para ninguém além de nós. Amelia se mudou 2 anos depois que Grace voltou para casa. E de alguma forma funcionou. Nós todos tínhamos papéis, todos tínhamos espaço, todos tínhamos amor. Anos depois, em uma pequena reunião de amigos, Amélia se inclinou e sussurrou para mim. Eu nunca pensei que encontraria alguém que entendesse que algumas promessas não têm datas de validade. Eu apertei a mão dela enquanto Grace sorriu para nós do outro lado da sala. Nem eu. E isso era o suficiente, mais do que o suficiente.